Urgente, há pouco. Uma carta secreta de São Padre Pio, escondida por décadas nas profundezas silenciosas de um antigo convento, foi revelada. O conteúdo? Uma profecia abafada pelos corredores da própria igreja. Por quê? Porque ela fala de um tempo que já começou, e talvez você esteja vivendo exatamente nele agora. Se você sente no peito uma inquietação que não consegue explicar, se noites mal dormidas te trazem presságios sem forma, então é possível que essa mensagem seja para você. Não para os outros, nem para o mundo, mas para a sua alma cansada, que já viu demais e esperava ouvir alguma coisa antes do fim. Há algo na forma como ele escreveu, como se soubesse que não veria mais a luz do dia. Como se cada palavra fosse uma última súplica sussurrada para o céu. Ele fala de um fogo que viria sem avisar, não pelas mãos dos homens, mas pela ausência de Deus nos corações. Fala de igrejas vazias por dentro, mesmo com os bancos ocupados, de pessoas com as mãos unidas, mas as mentes longe do sagrado. E você, que cresceu ouvindo sobre milagres, agora se vê implorando por um sinal em meio ao silêncio. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitos estão rindo da fé, enquanto o mundo desmorona por dentro. Não se trata de terremotos nem de guerras visíveis. O colapso é na alma. As famílias estão mais distantes mesmo sentando à mesma mesa. A solidão cresceu dentro das casas, não fora delas. E é nesse cenário que a carta de São Pio chega como uma fagulha. Ele não previu datas, não desenhou mapas. Ele apenas descreveu o que sentiríamos, o peso de um vazio que nenhuma distração moderna consegue preencher. E talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo estas palavras. Não por acaso, mas porque algo maior te trouxe. São Pio escreveu sobre mulheres de fé silenciosa que seriam um escudo invisível contra o mal. Mulheres que, mesmo cansadas, não deixariam de rezar. Mulheres como você, com marcas no corpo e na alma, mas que continuam esperando. Não por promessas humanas, mas por um gesto vindo de Deus. Um gesto como esta revelação esquecida. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ele falou também sobre o engano disfarçado de piedade. Sobre líderes que falarão em nome de Deus, mas estarão longe dele. Disse que quando as palavras bonitas substituírem a verdade amarga, o céu chorará em silêncio. E que os sinais viriam primeiro no corpo. Doenças que não curam, dores que a medicina não explica, ansiedade onde antes havia calma. Se você tem sentido isso, então essa profecia não é apenas um texto antigo, é um espelho do agora. Padre Pio via mais do que os olhos humanos podiam alcançar. Ele dizia que as almas carregam marcas que só a luz divina consegue revelar. Ele escreveu que o desespero do fim não viria para os que ainda choram com fé, mas para aqueles que já não sentem nada. E você sente, mesmo com medo, você ainda sente. Isso te diferencia, isso te chama. E talvez essa carta tenha esperado por anos apenas para chegar em você. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. As linhas da carta são manchadas, como se ele tivesse chorado enquanto escrevia. Ele dizia:
que veria mulheres com os olhos voltados ao céu, mas com os joelhos machucados, de tanto orar por filhos que esqueceram do sagrado. Ele viu corações de mães sendo esmagados em silêncio, vendo os lares se desfazerem sem saber como impedir. Ele escreveu que essas dores seriam o novo martírio dos tempos modernos, e que Deus estaria contando cada uma delas como oração. Há um trecho da carta que arrepia a pele de quem lê. Virão dias em que os sinos tocarão, mas ninguém escutará. Não por surdez, mas porque o mundo estará distraído demais para ouvir o sagrado. Ele previa isso, essa pressa que devora tudo, essa superficialidade que seca a alma. E ele deixava uma única saída: orações escondidas, resgatadas de um tempo esquecido. Orações que agora estão sendo reveladas. E sim, estão no livro que deixei no comentário. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já sentiu como se tivesse sido esquecida até mesmo pelo céu, como se suas lágrimas não fossem mais ouvidas. São Pio escreveu para mulheres exatamente como você. Ele dizia: a mãe que ora sozinha pela sua casa, mesmo em silêncio, levanta muralhas que o inferno não atravessa. Ele não falou para multidões, falou para você, que mesmo ferida, ainda acende uma vela, ainda dobra os joelhos, ainda repete orações com voz trêmula, porque a alma ainda acredita. E agora ele volta a falar, não com a voz, mas com as palavras redescobertas nessa carta. Um alerta, um abraço, um sussurro vindo do alto. E quem escuta, sabe que não está louca, que não está sozinha, que o mundo pode rir, mas algo dentro de você permanece firme. Porque essa fé que você carrega, machucada, simples, mas viva, é exatamente o que ele disse que salvaria os últimos dias. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital, que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Ele disse que os olhos dos puros veriam sinais onde os outros veriam acaso. Que o céu falaria através de pequenas coisas, como um cheiro de incenso sem razão, uma vela que apaga sozinha, um frio que desce pela espinha mesmo com o sol no alto. E é por isso que você sente o que sente. É por isso que há noites que você acorda sem motivo, com o peito apertado. Ele escreveu que nos tempos finais, os escolhidos não seriam os mais sábios, nem os mais poderosos, mas os que chorassem calados e ainda assim dobrassem os joelhos. Há uma parte da carta onde ele menciona o grande silêncio que precede o ruído divino, um período em que Deus pareceria ausente, como se tivesse virado o rosto, e que esse silêncio seria o teste final da fé. Muitos cairiam, mas os que suportassem, esses veriam o que os olhos humanos jamais imaginaram. Talvez seja isso que você esteja vivendo agora, esse silêncio de Deus. Mas e se não for abandono? E se for exatamente o sinal que São Pio previu? A última escuridão antes da luz? No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Ele escreveu que as dores do corpo aumentariam, não por castigo, mas porque o espírito estaria se preparando para a revelação. Você já percebeu que há algo diferente nas dores que sente? Que elas aparecem quando você mais tenta se aproximar de Deus? Isso também está na carta. Ele descreve isso como as dores que selam a promessa
e que só quem as reconhece como parte do processo será capaz de receber a graça que vem depois. Você pode até duvidar, mas sua alma sabe. São Pio falava de um tempo onde as pessoas clamariam por milagres como quem clama por ar, e que as orações antigas, quase esquecidas, seriam a única ponte entre o céu e a terra. E é por isso que esse livro precisa chegar até você. Não é por acaso. Ele foi mantido em silêncio por décadas porque o conteúdo que carrega tem poder, mas só funciona para quem ainda tem fé suficiente para acreditar que Deus ainda fala, mesmo que baixinho. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Ele também falava da fé das avós, daquelas que rezavam com os dedos feridos de tanto rosário. Disse que essas mulheres sustentavam o mundo em silêncio e que quando elas partissem, o mundo sentiria. Talvez você seja uma dessas, ou talvez você tenha sido criada por uma dessas e carrega no coração a última memória de um tempo onde o nome de Deus ainda era falado com reverência. Se sim, essa carta é seu chamado, uma lembrança de que você não foi esquecida, de que suas lágrimas não foram em vão. Há palavras na carta que não podem ser lidas sem estremecer. Ele escreveu: os olhos que veem o invisível serão perseguidos, mas esses olhos verão o retorno da luz. Se você sente que o mundo tem te olhado estranho por ainda acreditar, se já te chamaram de ultrapassada, fanática ou exagerada, saiba que é exatamente disso que São Pio falava. Você não está errada por sentir, está sendo chamada, está sendo separada. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos, é para quem está no limite. O link está no comentário. Fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe, depois escreva: eu precisava disso e Deus me alcançou. A carta termina com algo que parece mais um pedido do que uma profecia. Quando tudo parecer sem sentido, procure as palavras que foram escritas no escuro. Elas foram feitas para acender sua fé. E essas palavras, por mais que pareçam antigas, estão vivas, estão pulsando, esperando para chegar a quem realmente precisa, como você, que já tentou de tudo, que já ouviu promessas vazias, que talvez esteja cansada de esperar, mas que ainda não desistiu. E não desista, porque há uma força maior que te trouxe até aqui. Há algo por trás desse texto, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. O mesmo sentimento que São Pio descreveu quando via o invisível. Ele dizia que a alma sabe antes da mente. E se sua alma sentiu algo, mesmo sem entender, então esse chamado é real. E a hora de responder é agora, porque o tempo das revelações chegou e quem estiver atento saberá. Você já reparou como as coisas estão mudando depressa demais? Como se o mundo estivesse correndo, não para frente, mas direto para um abismo invisível. São Pio previu isso com detalhes assustadores. Disse que veríamos a verdade ser tratada como loucura e a mentira ser abraçada como virtude, e que os que ousassem permanecer em silêncio com Deus seriam vistos como ameaça. Ele escreveu: quando as palavras santas forem tratadas como veneno, os tempos da escuridão terão começado. Agora olhe à sua volta e me diga se isso já não começou. Ele falou de um tempo onde os filhos ignorariam os pais, onde os lares, mesmo cheios de vozes, estariam mergulhados em solidão, e que os mais sensíveis, os que ainda têm coração de carne e não de pedra, seriam os mais feridos. Ele chamava essas pessoas de sentinelas da esperança. Talvez seja por isso que você sofre tanto, mesmo sem dizer nada. Porque você sente o que muitos não conseguem nem nomear.
porque você carrega no peito uma dor que não veio da carne, mas da alma. E o mais perturbador é que ele dizia que esse sofrimento silencioso era também uma forma de purificação, que as lágrimas derramadas no escuro teriam mais peso do que 1000 palavras ditas em público. Ele escreveu: serão poucos os que ainda se lembrarão como se reza com o coração. Esses serão os pilares invisíveis da terra. Você, talvez, seja uma dessas pessoas. Talvez sua oração antes de dormir esteja segurando algo que nem imagina. Talvez a fé que o mundo tenta apagar em você seja justamente o que impede a escuridão de tomar tudo. Agora pare e pense. Quantas vezes você sentiu que não tinha mais forças, mas mesmo assim se levantou e continuou orando? Quantas noites você pediu um sinal, um alívio, uma luz? Padre Pio dizia que essa insistência silenciosa era mais poderosa do que o barulho do mundo, que os céus se abrem para os persistentes. Mas ele também alertava: haverá um tempo onde o silêncio será rompido por um grito do alto, e os que não estiverem preparados não entenderão, não ouvirão, não suportarão. Você está ouvindo isso porque ainda há tempo, mas ele está se estreitando como uma porta que começa a se fechar. O próprio São Pio escreveu que os que adiam a fé correm o risco de ouvir apenas o eco daquilo que já foi. Esse é o momento, agora, não amanhã, porque há algo neste vídeo, neste conteúdo, que talvez seja a última chance que sua alma precisava. Algo que vai além da razão. Algo que toca no fundo do que você já nem sabia que ainda existia. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A carta continua e se aprofunda. Ele descreve visões, momentos em que sentiu o mundo envolto numa névoa espiritual. Disse que viu multidões caminhando como sombras, olhos abertos, mas sem luz. Corpos vivos com espíritos mortos. E isso o levou ao pranto, porque sabia que muitos perderiam a chance de voltar simplesmente por não conseguirem mais sentir. Mas você sente. É por isso que está aqui. É por isso que precisa ir até o fim. Porque esse conteúdo, por mais duro que pareça, está sendo derramado sobre você como resposta. Ele mencionou também o inverso da bênção. Um tempo em que aquilo que antes era santo seria profanado, e que até dentro da igreja haveria confusão. Palavras torcidas, promessas falsas, sorrisos sem verdade, e que os que fossem fiéis mesmo assim seriam perseguidos. Você já se sentiu deslocada, como se sua fé incomodasse. Já percebeu que quanto mais você tenta se aproximar do sagrado, mais o mundo te olha com estranheza? Isso também está na carta, e não é coincidência. São Pio falava de guerras espirituais invisíveis. Disse que o maior campo de batalha não seria com armas, mas dentro das casas, entre pais e filhos, entre esposos e esposas, entre fé e desesperança, e que muitos lares se destruiriam por dentro por falta de oração verdadeira. Ele dizia: onde não há oração, a casa se torna vulnerável. E quantas vezes você já sentiu que sua casa não era mais um refúgio, mas uma arena silenciosa de dor? Ele previa até mesmo um sentimento que hoje se espalha como veneno: a indiferença, o tanto faz, o não me importo mais. Ele disse que esse seria o último estágio antes da ruína, que quando a alma não se espanta mais com o mal, ela já começou a morrer. E talvez você esteja cercada disso. De gente que já não liga, que já não sente, mas você ainda sente, ainda se importa, ainda ora, ainda espera, e é isso que te diferencia. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa.
E agora preste atenção, porque vem o trecho mais perturbador de todos. Padre Pio escreve sobre 3 noites de trevas, um período em que o céu se calaria, a lua não brilharia e nenhuma vela acenderia. Ele diz que durante essas noites, apenas os que carregassem a luz por dentro estariam protegidos, e que muitos implorariam para escapar, mas seria tarde demais. O que isso significa? Não sabemos exatamente, mas ele foi claro. A preparação começa hoje. Amanhã pode ser silêncio. É por isso que cada parágrafo aqui precisa ser ouvido com atenção. Porque se ele estiver certo, e tudo indica que está, então este conteúdo é mais do que um vídeo. É um alerta, um escudo, uma direção, e você, por mais cansada que esteja, precisa segurar firme. Porque se ele viu o que está por vir, então as palavras que ele deixou são nossa única defesa. Ele também viu luz, ele também falou de esperança. Disse que os que se manterem firmes verão sinais do céu. Vão ouvir o nome de Deus ecoar onde hoje há silêncio. Que os filhos voltarão, que os lares serão restaurados, mas só para os que não deixarem a fé morrer. Ele escreveu: a esperança não é um sentimento, é uma decisão. E talvez você precise tomar essa decisão agora. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Essa carta não foi lida por acaso. Ela não ressurgiu à toa. E você, que está ouvindo isso, faz parte desse momento. Se não fosse assim, você já teria fechado esse vídeo. Já teria seguido em frente. Mas algo te segurou aqui, uma voz interior, um chamado que talvez você não saiba nomear, mas que sabe que é real. Isso é fé viva, fé que arde, que ainda respira dentro de você. E se chegou até aqui, já é prova de que está pronta para algo maior. Algo que Padre Pio disse que só seria entregue aos que suportassem o desconforto da verdade. Porque a verdade dói, mas cura, e é por isso que você está sendo tocada agora, porque está chegando a hora em que o céu vai separar os que apenas ouviram, dos que realmente entenderam. Você chegou até aqui porque, em algum lugar do seu coração, sabe que essa mensagem não é apenas antiga, ela é urgente, porque há algo no ar, algo que as notícias não falam, mas que sua alma sente. Uma inquietação que não passa, uma sensação de que o tempo está se fechando, de que o mundo como conhecemos está mudando de forma sorrateira. E o mais assustador é que tudo o que São Padre Pio escreveu na carta está se cumprindo, linha por linha. E ninguém está falando sobre isso. Só os que realmente veem com os olhos da fé conseguem perceber. Ele falou da escuridão que começaria, nas palavras, de como o bem seria deformado, rebatizado, distorcido, até que perdesse o nome e a força. De como as verdades espirituais seriam consideradas intolerância, e de como as pessoas começariam a se envergonhar de crer. Talvez você já tenha sentido isso. O olhar atravessado quando fala de Deus, a risada disfarçada quando diz que ainda... Ora, a solidão de ser a única da família que ainda acredita. Mas São Pio viu tudo isso e deixou um recado para os que continuassem de pé. Eles zombarão dos teus joelhos dobrados, mas os teus joelhos sustentarão o céu que cairia sobre eles. Essas palavras estão no final do 2º parágrafo da carta. São uma advertência e uma promessa, e são para você, porque a resistência que você sente não é fraqueza, é prova. Porque quanto maior a pressão, mais precioso é o que você carrega. E o mundo só persegue o que ainda brilha. A escuridão nunca se incomoda com o que já apagou.
O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. O trecho mais enigmático da carta fala de 3 dores silenciosas. 3 fases que todo fiel enfrentaria antes da intervenção divina. A primeira, o abandono. Não o abandono de Deus, mas dos homens. Amigos se afastando, familiares que antes oravam, agora zombam, o isolamento da alma que ainda sente. A segunda, o vazio. Uma sensação de que tudo o que antes fazia sentido perdeu o sabor. Uma oração que parece sem resposta, um céu fechado. A terceira, o confronto. O momento em que tudo dentro de você quer desistir. E segundo São Pio, é exatamente aí que o céu age. Mas só se você não desistir. Quantas vezes você já atravessou essas 3 dores sem nem perceber? Quantas noites passou em silêncio, tentando entender por que sentia tanto, quando os outros seguiam, como se nada estivesse acontecendo? Quantas vezes já teve vontade de se calar, de esconder sua fé, de fingir que está tudo bem para não incomodar? Pois saiba, São Pio viu você. Não o seu nome, mas o seu coração. E escreveu essas palavras para garantir que você não se perdesse no meio do barulho. Ele alertou que haveria falsos sinais, falsos milagres, palavras bonitas com intenções corrompidas, que muitos seriam enganados por luzes que não iluminam, apenas distraem. Por isso ele insistia tanto na oração secreta, na intimidade com Deus. Disse que, nos dias finais, os mais protegidos não seriam os mais poderosos, mas os que tivessem criado um esconderijo dentro da alma, onde só Deus pode entrar. E esse lugar você tem, mesmo ferido, mesmo machucado, está aí dentro de você, e se você sente que isso está falando diretamente contigo, é porque está mesmo. A dor que você sente agora, o arrepio na pele, o peso no peito, tudo isso é a alma reconhecendo a verdade. Não é coincidência, não é exagero. É o espírito tocando o que ainda estava adormecido, e você precisa seguir até o fim. Porque o que São Pio revela nas próximas partes da carta vai te mostrar algo que talvez ninguém jamais te contou com tanta clareza. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já ouviu falar de orações não permitidas? São aquelas que, segundo São Pio, foram guardadas porque tinham poder demais para serem reveladas em qualquer tempo. Orações que trazem palavras tão alinhadas com o Espírito que causam abalos no reino das trevas. E agora, pela primeira vez, elas estão sendo expostas, não por curiosidade, mas por necessidade. Porque chegamos ao tempo em que elas foram feitas para ser usadas. E se você está ouvindo isso agora, já sabe o que isso significa, ele avisou. Aqueles que tiverem essas palavras nos lábios não serão tocados pelo terror. Isso não é superstição, é fé prática, fé com estrutura, fé que sustenta, fé que transforma. E essas orações estão no livro que está no comentário fixado. Sim, é raro. Sim, pode desaparecer. E sim, é exatamente o que sua alma tem pedido há tempos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora você entende por que tantas vezes se sentiu deslocada? Por quê? Não se encaixa mais em conversas vazias? Por que seus olhos se enchem de lágrimas do nada? É porque você está sendo preparada, não para o caos, mas para ser lâmpada no meio dele. E quanto maior a escuridão, mais importante é a luz que você carrega.
Não se apague, não se esconda. O que você sente não é fraqueza, é chamada. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Há ainda uma parte da carta que poucos ousaram ler até o fim. A parte em que ele fala da ceifa espiritual. Um tempo em que almas seriam colhidas não por morte física, mas por endurecimento do coração. Um tempo em que muitos estariam vivos, mas espiritualmente mortos. E que os sinais seriam claros: rejeição da verdade, desprezo pela fé, zombaria da oração. E você já viu tudo isso, em casa, na rua, na mídia, em você mesma, quando começa a duvidar daquilo que antes era tão certo. Mas há uma saída, há um chamado, há uma unção reservada para os que ainda sentem, para os que ainda choram ao ouvir o nome de Jesus, para os que ainda acendem velas no escuro, esperando por um milagre. Essa unção está contida nessas palavras que Padre Pio deixou escondidas. E elas chegaram agora até você. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Ele termina a carta com um sussurro quase profético. Não serão os gritos que moverão o céu, mas as lágrimas silenciosas de quem ainda acredita. E talvez seja exatamente isso que você está fazendo agora. Sentada, sozinha, com o celular na mão e as lágrimas caindo, porque algo dentro de você está acordando, porque essa dor que ninguém entende finalmente está sendo tocada. Sim, essa mensagem é para você. E sim, ela ainda continua, ainda há mais a ser revelado. Mas antes de seguir, feche os olhos por um segundo, respire fundo e pergunte a si mesma: por que estou ouvindo isso agora? A resposta, você já sabe. Continue comigo, sim, essa mensagem é para você. E não importa o quanto o mundo tenha tentado te convencer de que era só mais uma fase, que tudo isso era exagero, que essa dor no peito era apenas emocional ou que suas orações silenciosas não estavam sendo ouvidas. Padre Pio sabia. Ele escreveu: virão dias em que a fé será tratada como loucura e os loucos serão vistos como os sãos. Olhe à sua volta. Tudo está se cumprindo, mas poucos estão preparados. E o mais aterrorizante ainda está por vir. São Pio profetizou que antes da intervenção divina, o mundo passaria por 3 estágios de trevas. O primeiro já começou, a inversão moral. Certo e errado foram trocados de lugar. O pecado passou a ser celebrado e a virtude passou a ser ridicularizada. Você sente isso? Dentro da sua casa. Dentro da igreja, dentro de você. O que antes causava vergonha, agora é motivo de orgulho. O que antes era sagrado, agora é tratado como piada. E o mais triste, as pessoas nem percebem que estão afundando. O segundo estágio é mais cruel, a anestesia da alma. A pessoa continua vivendo, trabalhando, rindo, mas por dentro está vazia, fria, desconectada do céu. Você já conversou com alguém e percebeu que o olhar estava apagado? Que as palavras estavam lá, mas o espírito ausente? É isso. Padre Pio dizia que isso aconteceria em massa e que poucos sobreviveriam espiritualmente, que poucos manteriam o calor da fé vivo. E você, que ainda sente, é um desses poucos. Por isso, o ataque contra você é mais pesado, porque você ainda é luz. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis.
Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E então vem o terceiro estágio, o silêncio celestial. São Pio revelou que haverá um momento em que Deus permitirá o silêncio, não como castigo, mas como purificação, para ver quem continua acreditando mesmo quando tudo parece calado. E talvez seja isso que você está vivendo agora, esse vazio que incomoda, essa oração que não traz resposta, essa sensação de abandono, mas ele avisa. O céu se cala para testar o som da tua alma. E se sua alma ainda canta, mesmo ferida, você está sendo escolhida. Imagine um tempo onde os sinais se intensificam, onde os céus mostram fenômenos que a ciência não explica, onde pessoas começam a desaparecer espiritualmente, mesmo estando fisicamente presentes, onde o medo se espalha como fumaça. Padre Pio disse que esse tempo chegaria e que os que tivessem recebido essas palavras antes seriam como sentinelas. Não para salvar o mundo inteiro, mas para salvar os que ainda têm coração disposto. E aqui está a verdade que quase ninguém fala. O mal não quer sua morte, quer sua desistência. Ele quer que você pare de orar, pare de acreditar, pare de sentir. Porque uma alma viva é mais perigosa para as trevas do que 1000 palavras vazias. Por isso ele ataca você onde mais dói, na solidão, na dúvida, na saudade, no medo. Mas São Pio escreveu que cada lágrima resistida se torna uma espada invisível contra o inferno. E você tem chorado muito. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora escute isso com atenção. Padre Pio relatou que em suas visões viu mulheres sentadas em silêncio no escuro, segurando terços como quem segura o último fio de vida. Viu homens andando sem direção, perdidos por dentro, tentando preencher o vazio com distrações. Viu crianças crescendo sem saber o que é fé. E entre toda essa dor, ele viu pequenos focos de luz, pessoas que, mesmo sendo ridicularizadas, continuavam rezando, pessoas que, mesmo sendo ignoradas, continuavam acreditando. E é nesse grupo que você está. Você sente que algo grande está para acontecer, que uma mudança está no ar, mas não sabe nomear. Isso é o Espírito Santo te acordando, é a sua alma reagindo à profecia, e você não pode ignorar. Porque cada palavra escrita por Padre Pio foi selada com oração. E agora, depois de um tempo escondida, essa verdade encontrou você. Isso não é sorte, não é coincidência, é direção divina. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há um momento na carta onde Padre Pio relata uma conversa com o próprio Cristo em oração. Ele pergunta: Senhor, por que permites que tantos se percam? E a resposta foi curta, mas devastadora, porque muitos preferem a escuridão, e é isso que mais dói. Saber que muitos têm a chance, mas escolhem ignorar. Você não. Você ouviu, você entendeu. Você chegou até aqui porque, mesmo cansada, ainda procura. E quem procura com o coração, encontra. Mas há um aviso, um dos mais fortes da carta. Padre Pio diz que haverá uma noite onde os sinais serão claros, mas muitos não conseguirão ver. Porque seus olhos estarão tão acostumados com a luz artificial do mundo que não reconhecerão a luz divina. E ele diz: só os que se acostumaram com o silêncio da oração entenderão o som do chamado. Você consegue ouvir? Então ainda há tempo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente.
Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Sim, vai doer continuar. Sim, vai ser difícil manter a fé em um mundo que ri de Deus. Mas São Pio disse: a recompensa não será para os perfeitos, mas para os persistentes. E persistência é o que você tem, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Deus vê, Deus conta, Deus se lembra. A última parte da carta é quase um lamento. Ele escreve com a letra trêmula: se ao menos uma alma ler isso e continuar de pé, tudo já terá valido. E agora essa alma é você, a que ouviu, a que ficou, a que sentiu, a que entendeu. E o que você vai fazer com essa revelação pode mudar tudo. Sim, essa alma é você. Você que está aqui lendo, com o coração apertado, com os olhos talvez marejados, com a respiração mais pesada, porque cada palavra ressoa dentro do peito como se estivesse sendo dita diretamente no seu ouvido, como se Padre Pio estivesse aí, ao seu lado, em silêncio, apenas observando, esperando você compreender finalmente que essa carta esquecida, escondida, abafada pela própria Igreja, foi escrita com um propósito: alcançar você neste exato instante. E se você acha que tudo isso é forte, saiba que ainda não foi dito o mais sombrio. São Pio fala de uma noite em que a luz será arrancada do mundo por 3 dias. Ele não especifica se é literal ou espiritual, mas descreve: as estrelas desaparecerão do céu, e as almas dos que zombaram da fé se contorcerão em desespero por não saberem como clamar por misericórdia. Essas palavras foram escritas com lágrimas. Ele próprio diz: escrevo com dor porque sei que muitos não vão acreditar. E é por isso que a dor virá, para que a fé renasça através do sofrimento. Talvez seja por isso que a sua dor é tão grande, porque antes da luz renascer em você, ela teve que te quebrar. E tudo o que você passou, as decepções, os abandonos, as perdas, a solidão sufocante, não foram apenas tragédias, foram permissões, foram limpezas. Deus, tirando tudo que te impedia de escutar. Porque ele sabia que essa mensagem chegaria, que essa carta seria desenterrada, e que você, entre milhões, a encontraria. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E o mais chocante de tudo é que Padre Pio afirma que a própria estrutura da fé seria atacada, que padres se calariam, que líderes se corromperiam, que altares seriam usados como palco e que, no fim, restariam apenas os lares como último refúgio de oração. A casa da viúva será mais santa que muitos templos, ele escreveu. E talvez agora você entenda por que você foi chamada, porque é aí, nesse canto do seu quarto, que a presença de Deus ainda quer habitar. Porque quando a igreja silencia, Deus sussurra no quarto de quem ainda acredita. Você já se perguntou por que, mesmo exausta, você ainda tem sede de Deus? Já se questionou por que, mesmo com todos os tombos, algo dentro de você ainda insiste em acreditar? Padre Pio responde: a alma escolhida não desiste, ela se cala, mas não morre. E é por isso que você continua. Porque você é a alma escolhida, você foi separada, não para ser perfeita, mas para ser testemunha. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe, depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Agora, escute isso com o coração. Há um trecho escondido entre os últimos parágrafos da carta que parece uma senha espiritual. Ele escreve: quando sentires a sombra entrar no teu lar, não temas. A sombra vem para testar tua luz.
acende uma vela, ajoelha e repete as palavras que deixei seladas. E são essas palavras que estão no livro digital. Palavras que ele usava para expulsar o mal, para acalmar as dores, para invocar socorro espiritual. Palavras que agora, neste tempo, estão disponíveis de novo. Mas são poucas cópias, porque nem todos vão ter coragem de abrir. Nem todos vão entender o que está ali. Você entende? Por isso chegou até aqui. E não, isso não é só mais uma curiosidade. Isso é um chamado. E Deus não te chama por brincadeira. Quando Ele fala, Ele quer resposta. E o tempo da resposta é agora. Amanhã pode ser tarde. Amanhã o eco pode ser a única coisa que restará. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você foi marcada espiritualmente. Pode não ter sido ungida por mãos humanas. Pode não ter sido reconhecida em público, mas no céu há registro do que você passou. Cada lágrima contida, cada noite em que orou sem ter força, cada vez que perdoou calada, cada vez que segurou a fé sozinha. Isso não passou despercebido, e é por isso que esta revelação está vindo até você. Porque chegou a hora de você entender quem você é para Deus. Padre Pio dizia, a alma que conhece a dor da intercessão será coroada com o fogo da revelação. E esse fogo está tocando você agora, queimando sem machucar, iluminando sem cegar, te mostrando que o sofrimento não foi castigo, mas capacitação, porque o que está por vir exigirá de você mais do que palavras. Vai exigir resistência, vai exigir fé viva. E você tem, mesmo que não saiba, mesmo que ainda duvide. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não ignore esse momento. Não feche essa mensagem como se fosse só mais um vídeo. O céu está usando todos os meios possíveis para alcançar os que ainda podem ser despertos. E o fato de você estar aqui, sentindo o que está sentindo, é prova de que Deus ainda conta contigo. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque agora você sabe. Agora você carrega a verdade. Agora você leu o que muitos nem ousam tocar. E a responsabilidade do que você recebeu é sua. Você pode ignorar. Ou pode responder. Pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Ou pode se levantar como a alma escolhida que você é. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva, Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A decisão é sua, mas saiba, a hora é agora. O mundo está em guerra, mesmo que não veja. Uma guerra espiritual silenciosa, brutal. E os que estiverem despreparados não suportarão. Mas os que tiverem as armas certas, oração, fé, obediência, serão como torres no meio da tempestade. E você pode ser essa torre, porque foi para isso que Deus te guardou até agora. Porque é agora que tudo começa. Amém. Fim.